Paz de Cristo, meu irmão. Queria trazer uma reflexão para você hoje. Você que está na igreja, para você que sente que há uma necessidade de mudar. A igreja precisa mudar, tomar novos rumos, né? Então, eu quero trazer uma palavra para você. Meu nome é Pitias e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, do versículo 30 ao versículo 31. Diz assim: um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando essa situação chegar ao fim? Eu poderia, irmãos, fazer como muitos fazem. Muitos dizem assim: eu tive um sonho, Deus tocou no meu coração de gravar um vídeo, né? Falar para a nação brasileira, para o povo brasileiro, né? E não. Eu estou fazendo isso porque nós percebemos que a igreja, ela precisa de cura. Mas que cura que a igreja precisa? A igreja, ela está passando por um momento de grande, como eu posso dizer, está passando por uma grande falta de padrão de moral. A igreja perdeu a sua condição de moral, né? Seria tão bom nós ouvirmos alguém dizer assim: olha, nem tenta corromper aquele irmão, porque aquele irmão é um crente. Nem tenta fazer proposta nenhuma para ele, porque ele não vai aceitar. Hoje nós vemos que a igreja, muitos representantes da igreja, infelizmente, a igreja acaba sendo colocada todo mundo dentro do mesmo saco por causa de maus representantes, né? Então, hoje a igreja está envolvida em escândalos de mensalão, dinheiro, né? E muitos outros escândalos que ferem a questão da palavra de Deus. E como entender esse fenômeno, né? Como compreender o que está acontecendo se não analisarmos a história, o livro que nos foi deixado, que é a Bíblia Sagrada? Se nós analisarmos esse livro, nós vamos entender aonde que nós precisamos atuar para que haja cura, para que aconteça cura. Por exemplo, você vai no médico, o médico ele vai te diagnosticar, ele vai medicar o remédio que vai atuar na raiz do teu problema, da tua enfermidade. Se precisar fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia no local em que está com o problema. E a igreja, ela precisa de uma cirurgia. Mas onde é que está o problema? Como você pode ler no livro de Jeremias, eu faço um apelo para você: procure. Leia, não faça como muitos, deixe a Bíblia de lado, não, pesquise, busque, veja se o que eu estou falando está de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, né? Jeremias está dizendo que Deus, através do profeta Jeremias, o Espírito de Deus está no profeta Jeremias dizendo que algo repugnante, algo brutal está acontecendo na terra. Foram esses adjetivos que o Espírito de Deus descreveu através do profeta Jeremias do que estava acontecendo em Israel naquela época. Ele diz assim: um pecado mais brutal e repugnante está acontecendo. E qual que era o pecado, irmãos? Pasme. O pecado não estava no povo, o pecado não estava no ímpio, o pecado estava na vida daqueles que tinham a responsabilidade, que tinham sobre as suas responsabilidades conduzir o povo à presença de Deus. O que ele diz? Os profetas pregam mentiras. Versículo 31 do capítulo 5 de Jeremias: os profetas pregam mentiras. Ou seja, eles diziam: assim diz o Senhor, sem o Senhor está dizendo nada. Eles não deveriam nem abrir a boca, porque se a palavra não procede de Deus, eles não deveriam nem abrir a boca. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos muitas pessoas falando em nome de Deus, e Deus não disse nada. Quer um exemplo bem clássico disso? Na igreja A é o ano de José,
Na igreja B é o ano de Efraim, na igreja C é o ano de Manassés. Você senta esses 3 líderes para conversar e todos eles vão dizer que Deus disse para eles. Mas é complicado, né, irmãos? Porque os ensinos do apóstolo Paulo dizem que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Como uma cabeça dá 3 comandos para diferentes partes do corpo. É a mesma coisa de você dizer o olho direito olha para a esquerda e o olho esquerdo olha para a direita. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o teu corpo, a tua cabeça trabalha em prol do corpo. A tua cabeça é uma cabeça só. Jesus é um só. Não pode haver 3 ordenanças diferentes vindas no mesmo Deus. Não tem como isso. Então, só há uma conclusão. Ou a Bíblia está errada, ou esses homens estão errados, esses líderes estão errados, esses profetas que pregam mentira estão errados. Estão dizendo que Deus disse se Deus não disse nada. Ele continua: os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e com suas próprias vontades. Por que o sacerdote governa? Se você lê a história dos reis, Primeira e Segunda Reis, Primeiro e Segundo livro de Crônicas, até se você pegar o próprio exemplo de Samuel, ele exerceu 3 ministérios: sacerdote, profeta e juiz, né? O rei Saul, ele era extremamente dependente do sacerdote. Por que Saul foi rejeitado? Por que Saul foi rejeitado? Porque ele não governou, ele não atuou de acordo com a orientação do sacerdote. Não era ele para fazer o sacrifício, era o sacerdote. O sacerdote ele exercia essa influência nos reis. Por isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui, os sacerdotes governam segundo os seus próprios critérios e vontades. Escuta, você é sacerdote do seu lar, você que é sacerdote na igreja, você não pode governar segundo os seus próprios critérios, porque Deus ele deixou uma palavra para nós. Nós precisamos governar segundo o critério que há na palavra de Deus. Não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade de Deus. Por isso que você precisa ter uma vida de comunhão. Porque se você estiver governando segundo a sua própria vontade, sinto muito, meu irmão, você pode usar a estratégia de crescimento que você quiser. A tua igreja ela não vai crescer. No máximo que vai acontecer, ela vai inchar. Crescer, ela não vai crescer. Porque o que é o verdadeiro crescimento de uma igreja? Quando uma comunidade cresce, acontece aquilo que aconteceu em Atos. E a palavra crescia, e a palavra se multiplicava, né? Agora, quando a palavra de Deus não cresce, quando o entendimento, o conhecimento de Deus não é uma realidade dentro da sua comunidade, tem um problema com você, sacerdote, tem um problema com você, profeta. O profeta Oséias, no capítulo 4, ele diz: porque você negou conhecimento ao meu povo, eu estou riscando você de ser o meu sacerdote. Deus ele leva muito a sério o ensino da palavra, viu? Mas por que muitos não querem ensinar a palavra hoje? É claro, porque quando o povo entender qual é o dever do povo, e quando o povo entender qual que é o dever do sacerdote, qual que é o dever do rei, do profeta, o povo vai começar a cobrar. Então por isso que eles negam o ensino, né? Então qual que é o câncer da igreja hoje? Não é o povo. O câncer da igreja hoje, a cura da igreja hoje precisa ser nos líderes, na liderança. Porque se uma liderança for saudável, um líder saudável faz um povo saudável. O que a palavra de Deus diz? Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando um ímpio, e nós temos muitos líderes que são ímpios. Vamos continuar? Jeremias capítulo 23, versículo 1, 23, versículo 1 ao 2, ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé, o Senhor, né?
Portanto, assim declara o Eterno, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu quero deixar essa palavra, porque escuta, tem muito pastor que recebe o salário da igreja. E tem uns pastores que ganham 40, 20, 30 mil, 10 mil, 5 mil. Tem muitos pastores que não recebem 5 mil, mas eles têm um trabalho secular e ainda assim recebem ajuda da igreja. Enquanto muitas pessoas na sua igreja não têm nem o que comer, você está postando de boizão para todo lado. Aí o membro que dizimou o ano todo, que ofertou o ano todo, ele está passando por um momento de adversidade como 80% da população brasileira está passando. Ele vai lá porque ele perdeu o emprego, que ele não conseguiu se recolocar profissionalmente. Ele vai lá e diz: pastor, eu estou passando por necessidade, o senhor pode me ajudar? E o Senhor vira para ele e diz: vamos te ajudar, vou fazer uma oração por você e Deus vai abrir as portas. Sabe o que o apóstolo Tiago chama você? Você que toma essa atitude, chama você de hipócrita. Ele te chama de hipócrita porque ele diz assim na sua carta: aquele que vê o teu irmão tendo necessidade básica e da paz do Senhor, tua paz não valeu de nada. A tua oração não vale de nada. É melhor, o apóstolo Tiago ele ainda vai além, é melhor você pegar um prato de comida e você dar para aquela pessoa do que ministrar para ela uma oração, do que ministrar para ela, dar a paz do Senhor para ela. Isso é uma vergonha que acontece dentro da maioria das igrejas evangélicas hoje. Pastores que trabalham, têm um trabalho secular, e não tem problema você ter um trabalho secular. Pastor também paga conta, pastor também paga aluguel, água e luz, pastor também tem filho. O problema é você receber o seu salário secular, o problema é você pegar a ajuda de custo da igreja e mesmo assim você não ter a coragem de ajudar a pessoa na tua igreja que tem necessidade. Sabe aquela palavra de João, que Jesus diz: o ladrão vem não para roubar, matar e destruir? Essa palavra é para você, não é para o diabo. Porque o diabo não é mercenário, o diabo não precisa de dinheiro. Se você ler o contexto de João, você vai ver que Jesus ele se apresenta: eu sou o bom pastor. Se ele diz que ele é o bom, é porque existem maus pastores. Existiam maus pastores na época dele e existirão maus pastores futuramente. Então aquela palavra não é para o diabo não aparece nesse capítulo de João. Essa palavra é para você. O dízimo é entregue para o sacerdote. Você sabia que o livro de Malaquias foi escrito para o sacerdote? E que aquela passagem que diz assim: vós me roubais, não é o povo. Essa passagem Deus está falando para o sacerdote, porque o sacerdote não dava o destino correto da oferta e do dízimo. Eu sou totalmente a favor do dízimo, eu não sou contra o dízimo. Muitos dizem assim: mas o dízimo era só no Antigo Testamento, quando tinha o templo. Eu digo: mentira, o dízimo é um mandamento perpétuo. Deus determinou o dízimo, Deus estabeleceu o dízimo como uma maneira de ajudar os necessitados e os aflitos, o órfão e a viúva que está no nosso meio. Por quê? Porque Deus nunca quis habitar num templo feito por mãos humanas. O propósito de Deus é habitar dentro de você. O templo de Deus é você. Então quando diz que o dízimo é para ser levado ao templo, esse dízimo era para ser entregue para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Você é o destino do dízimo e da oferta. Você que está passando necessidade. E se nós ignorarmos isso, nós estamos ignorando a palavra de Deus. Então quando o profeta diz lá: vós me roubais, ele está dizendo: o sacerdote rouba, porque o povo levava o dízimo. O povo todo ano levava o dízimo para o templo. O problema é que o sacerdote não estava dando o destino correto para ele. Qual era o destino correto? Está lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 26. O dízimo era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro que está no meio de vós. Malaquias diz o quê? O dízimo é para que haja mantimento na minha casa. Para quê? Para que ter mantimento na casa de Deus?
justamente para que o órfão e o necessitado recorresse ao templo, fosse a casa de Deus, a casa do pão, buscar o alimento, o sustento, o seguro, né? o livramento, a provisão para as suas necessidades, né? Mas hoje não. Hoje o dízimo vai para pôr combustível no teu carro para você ir para a praia. Hoje o dízimo vai para pagar as tuas viagens, para pagar as tuas regalias com a tua família, para pagar a tua pizza, porque o teu salário já está comprometido, né, pastor? Né, líder? O teu salário está comprometido. Então, aquele dinheiro que a igreja te dá, você gasta com essas superficialidades, em vez de ajudar o pobre necessitado que está dentro da tua igreja, que contribuiu o ano todo, como eu disse, mas perdeu o emprego por causa dessa situação que o Brasil está passando, mas você não tem a hombridade de ajudar. A verdadeira religião, o apóstolo Tiago diz, a religião sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado, é aquela que assiste o órfão e as viúvas às suas necessidades. Então, ai de você, pastor, líder, apóstolo, ai de você que está roubando a noiva, né? Roubando a igreja. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus que diz. Olha o que o profeta Ezequiel diz mais. O filho do homem, filho do homem, profetiza, capítulo 34 de Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores os seguintes termos: assim diz o Senhor, o soberano, ai dos pastores que cuidam de si mesmos, porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho. Escuta, sabe qual o probleminha hoje? Que as pessoas não precisam se preparar para assumir para exercer uma função ministerial dessa dimensão. A pessoa precisa ter vontade, né? Ela não está a par da responsabilidade dela, ela não está a par para entender que o modelo de gestão de Cristo não é a pirâmide normal, é a pirâmide invertida. Quanto mais você cresce dentro do corpo, mais responsabilidade lhe é dada. Mais para baixo você fica. Ele diz: maior é o que serve, não o que é servido. Então os profetas eles iam denunciando o problema da nação. E o problema da nação eram os maus líderes. Eram aqueles líderes que faziam questão de governar para si mesmos. Como diz aqui o profeta Ezequiel. Como diz o profeta Miqueias, capítulo 3, 11 e 12. Vossos líderes ajuizam debaixo de influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando o lucro. Até os vossos profetas fazem revelação em troca de prata. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça virá sobre as nossas cabeças. Miqueias, capítulo 3, versículo 11, versículo 12. O câncer de Israel, o câncer da nação de Israel eram os pastores, eram os líderes, eram os maus líderes, os maus governantes, que desagradavam a Deus. Porque, como eu já disse aqui, quando um justo governa, o povo se alegra. Porque um justo ele vai andar em justiça. Ele vai andar dentro dos caminhos que determinou, dentro dos princípios determinados por Deus. Então, qual que é a cura da igreja hoje? A cura da igreja hoje é que esses líderes, esses maus líderes, caiam em si, caiam em consciência, façam techuvá, façam metanoia, se arrependam-se e voltem para Jerusalém. Voltem para a era apostólica. Você lembra que o apóstolo Paulo ele chega e diz para uma igreja, diz assim: olha, eu preferi trabalhar para não ser um peso para vocês. Tem pastor, tem líder que é um peso para a igreja, que ele tem que mentir para conseguir levantar a oferta suficiente para ele conseguir arrecadar a sua ajuda de custo no final do mês. Você é um peso para a tua igreja, você não é uma bênção, você tem sido um peso. Mas tem muitas pessoas que não creem no Velho Testamento. Eu só falei no Velho Testamento, né? Vamos ver o que Jesus pensava. Será que Jesus ele tinha a mesma mentalidade que os profetas? Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13. Jesus ele está repreendendo os escribas e os fariseus e os sacerdotes que estavam no templo. E sabe o que Jesus disse?
Versículo 3 do capítulo 21 de Mateus: e repreendeu-os, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. Cristo está denunciando quem? Os líderes. Porque ele sabia que o problema na época do sacerdote eram os líderes. O problema na época de Cristo eram quem? Os líderes. Para nós entendermos o problema da igreja hoje, nós precisamos voltar à bagagem que nós temos, que nós carregamos todos os dias para ir para a igreja, que é a palavra de Deus. Só então nós vamos conseguir entender o porquê do desvio moral da igreja, do desvio de caráter da igreja. Por que nós não conseguimos manter os nossos jovens dentro das nossas congregações? Por que nós precisamos trazer o funk para dentro da igreja e não ir buscar o jovem lá no funk, tirar ele do funk? Nós trazemos o funk da igreja para trazer o jovem. Aliás, nós trazemos o funk para a igreja para atrair o jovem, sendo que nós deveríamos tirar o jovem do funk. Mas é melhor trazer o funk para dentro da igreja, né? Porque a impressão que dá é que esse Jesus que as pessoas estão pregando é um Jesus totalmente permissivo. E ele não é. Ele diz: aquele que chama o teu irmão Racá, né? Que é ou idiota, ou imprestável. Aquele que diz ao teu irmão Racá, esse já cometeu o assassino. Ele já matou o seu irmão. Então o nosso Jesus não é ele não é um permissista, um permissivo. Pelo contrário. Ele diz em Mateus 23, versículo 14: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar ensinais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. É, líder. É, pastor, é sacerdote. Talvez não te disseram isso quando te ordenaram a pastor. Porque, como eu disse, eles não estão preocupados em te preparar, eles estão preocupados em que você tenha vontade de conduzir. Você não precisa sentar e aprender, você precisa ter vontade só e fazer. Não é interessante que Paulo, mesmo estando super preparado, ele ficou 3 anos, ele mesmo diz: eu fiquei 3 anos em Damasco, aprendendo, para depois ensinar. Mas hoje basta ter vontade, não precisa ter conhecimento, você não precisa aprender, né? Jesus está denunciando que as pessoas estão fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. O que nós vemos, irmãos, nos congressos, nas convenções? O que nós vemos nas nossas igrejas? Rifa daquilo outro, não é verdade? As pessoas estão fazendo da casa de Deus um comércio. E interessante que as pessoas dizimam e ofertam, e a igreja ainda inventa algumas outras coisas para aumentar a renda. Sabe qual é o problema disso? Falta de gestão ministerial, eclesiástica. Se você, pastor, líder, se preparasse um pouquinho mais, existem cursos de administração eclesiásticas dentro de escolas de teologia. Mas você não precisa se preparar, você só precisa ter vontade, né? Nós já vemos aqui que Cristo tinha um pensamento radical com relação a isso, que ele identificou que o problema eram os líderes, né? E não era o povo em si. Mas e o que os apóstolos pensam disso? Vamos ver? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, ele diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. A igreja evangélica está caminhando a passos largos para virar uma igreja católica apostólica romana. A igreja evangélica está caminhando a passos largos para isso. Sabe por quê? Porque com o intuito de atrair o povo, eles estão escancarando as portas da igreja. Eles estão negando o Deus soberano que os resgatou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Eles estão negando. Estão abrindo a igreja para heresias e mais heresias de nova era, heresias do espiritismo, oração aos mortos dentro da igreja. Isso é normal, isso é comum. Basta você participar de um encontro com Deus que você vai ver. Em muitas igrejas fazem sim oração aos mortos, quebra de maldição hereditária. Isso foi o apóstolo Pedro. O que o apóstolo Paulo disse?
2 Coríntios 11:13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tudo com o intuito de quê? Enganar as pessoas, né? Paulo diz mais para frente a Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que doutrinas de demônios? Quando a pessoa te ensina a você, ora para o teu pai, peça perdão para o teu pai, para o teu avô, que já morreu, ele está ensinando uma doutrina de demônios. Isso é necromancia. Falar com os mortos é necromancia. Mas por que eles fazem isso? Por que eles ensinam a maldição hereditária? Porque eles querem tirar a culpa da pessoa. Ou seja, não é a minha escolha, eu estou passando por isso, não é porque eu sou ruim, é porque o meu pai foi ruim, então eu estou sob a influência de uma maldição que veio do meu pai. Sendo que o profeta Ezequiel, no capítulo 8, ele diz assim: jamais direis esse ditado em Israel: os nossos pais comeram uva, os nossos dentes é que ficaram embotados. Resumindo, vocês não vão dizer mais esse ditado: o meu pai não escovou os dentes e é por isso que eu tenho cárie. Eles estão tirando a culpa do povo, e isso faz com que a igreja enche. Mas isso é doutrina de quê? Doutrina de demônios, né? E por fim, Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21, eu vou ler para você. Caros irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vimos, adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o seu estômago. O orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes a seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Dá tempo de voltar. Dá tempo de você se arrepender desse evangelho fajuto que você tem pregado, dessa palavra permissiva que você tem pregado, dessa vida de engano que você tem levado, enganando as pessoas. Dá tempo, tá? Dá tempo. Você pode se arrepender hoje, agora. E quando você pegar a sua ajuda de custo esse mês, você vai pegar alguém dentro da tua igreja que está passando necessidade e você vai entregar a sua oferta para ela. Porque há esperança para você.